Pois é que eu ia trazer a máquina fotográfica para ter umas fotos, mas depois tu partes, né, para divulgação. Eu fechar por causa do barulho, eu tô só com esse micro, a gente só tá com esse microfone porque o microfone de lapela não tá funcionando. Ô mãe, então a mãe deu aula em que colégio, mãe? No grupo do Modelo Dias Velho. Ah. E aí eu fui professora lá em Timbó, Uhum. depois fui professora em Bituba, no grupo escolar Henrique Lage, né? Uhum. E depois a gente vai pelo número, pelo número de alunos que passa, aí eu fiquei quase em primeiro peguei melhor lugar daqui, né? Peguei o Dias Velho, o grupo Modelo Dias Velho. Suas notas eram boas, né? É, porque eu passava muitos alunos, né? Tinha uma frequência boa. Consigo chegar. Pode ser. Ela não fica. Então, pode ter a testa. Não, vai. Deixa eu desligar o telefone. Eu gostava muito adorava ser professora, sabe? E então eu às vezes dava aula à tarde para eles em casa. Eu ia lá no grupo de tarde dar para aqueles que não acompanhavam bem, sabe? Eu adorava ser. É a coisa mesmo que eu gostava. Depois eu fui para o grupo Modelo Dias Velho, né? E a senhora e o seu marido, né? Naquela época já era casada com a professora Aníbal? Como que era ele e a senhora professora? O Aníbal me ajudava muito, assim, ele me estimulava muito, né? Ele gostava. Me ajudou bastante mesmo, assim, né? Ô mãe, e a mãe deu aula lá em Timbó, né? Eu dei aula em Timbó no tempo da nacionalização do ensino. Como é que era? Os alunos só sabiam falar o alemão e era proibido, eles tinham medo. Teve pais assim deles que foram presos, né? E eles tinham pavor de assim que falasse. Então tinha uns alunos que não sabiam, a gente perguntava assim, como é o teu nome? Aí ele dizia, como é o teu nome? Não sabiam nada do português. E a gente teve que ensinar sem falar o alemão, porque ele também não sabia falar o alemão, né? E não podia falar. Era uma coisa assim, teve pais que foram presos, eles tinham pavor. Então os meninos, às vezes certas palavras nossas eram parecidas com o alemão. Eles, ai professora, ele falou alemão, era assim, tem pavor. E aí a gente vivia nesse clima, mas depois dava tudo bem, né? Crianças inteligentes mesmo. Aprendiam a ler, aprendiam o português e dizia assim, como é o teu nome? Aí ele dizia, como é o teu nome? Assim, a partir daí, eles aprendiam a ler, escrever, conversar, tudo muito mais depressa, porque depois eu fui no grupo Modelo Dias Velho. E eles aprendiam, a diferença era até maior em favor deles. Muito inteligentes. Eram crianças bem alimentadas, eu acho, né? Não sei, acho que era isso. Quantos anos a senhora deu aula? Lá, quantos anos eu dei aula, eu não lembro, mas lá em Timbó eu fui, porque a gente era obrigado a ir primeiro para fora, né? Quando passava com aí eu fui para Timbó e gostei muito lá, né? Porque os pais adoravam a gente, né? A gente era um deus lá. Todo mundo queria que fosse na casa dele, foi na casa do meu, não foi na minha, era assim, sabe? E a gente não tinha nada que fazer, porque estava no hotel, né? E eu ia na casa deles. Daqueles bem pobres, às vezes lá longe, assim. A gente ia bem longe. Chegava aquelas casas bem pobrezinhas, eles adoravam a gente. A professora lá era... A senhora visitava os alunos pobres longe? Visitava. Eles eu gostava porque eu não tinha nada que fazer também, né? E eu podia ir, né? Mas todos os professores faziam isso ou só a senhora? Não, alguns também faziam, não, isso eu não lembro bem, mas faz muitos anos, né? Uma vez a senhora me contou uma história como que a senhora prendia as crianças na aula para motivar das memórias de um burro. Eu tinha esse livro. Como é que era? As Memórias de um Burro, é o Burro em Cadichon, agora estou me lembrando o nome dele. Então eu lia em capítulos, eu deixava naquele pedaço mais atraente, assim, né? Aí eu dizia no outro dia, às vezes tinha um bem quietinho que estava doente, eu assim,
meu filho, tu viesse doente, a mãe mandou porque ela queria saber o que aconteceu com o burrinho cadichon. Era até, eles contavam em casa, isso era bom porque havia conversa de pai com filho, eles também, isso adiantava muito, sabe? Aí eu vi como foi bom, como era bom, então sempre fazia uma outra história assim, sabe? Então a senhora ensinava sempre contando histórias para aprender os alunos? Ah, para aprender os alunos, eu contava. E também tinha as alunas mestras, né, que assistiam aula na minha sala, porque é primeiro ano, elas gostavam muito de primeiro ano, que era mais interessante, né? Então elas queriam tudo lá para a minha sala, né? Mas é primeiro ano, não é por ser eu, né? É porque a aluna, primeiro ano é mais interessante, né? Mas a senhora também era uma mestra especial, né? Não, eu gostava muito de ser professora. Adorava ser professora. Eu acho que não tinha nenhuma professora que contava história para aprender os alunos de sala de aula como a Ai, senhora. eu deixava sempre no capítulo mais assim. Aquele bem quietinho lá disse, meu filho, por que tu viesse hoje, tu estás tão ruim? Ele assim, a mãe queria saber o que aconteceu com o burrinho. Mas eu já fazia assim né, até doente ele foi. E como que foi para a senhora ser professora, mãe, esposa de um porque- grande poeta? Eu tive muita ajuda do Aníbal, sabe? Ele gostava que eu fosse professora. Ele me estimulava muito, sabe? Então, isso ajudou muito, né? Ele gostava que eu fosse Então a professora. senhora não teve dificuldade pelo fato de ser mulher, ter filho, Não exercer tive. Ele profissão? ajudou demais, sabe? Porque ele estimulou muito mesmo. Ele gostava que eu fosse professora. Eu era muito de querer ser dona de casa também, assim, né? É. Mas o que ele podia ajudar, ele ajudava. Então, e ele incentivava a senhora nos livros, nas Incentivava. poesias, tudo? Então, ele, quando tinha qualquer livro, assim, que eu pudesse ler, assim, ele trazia. Eu ia na biblioteca para, às vezes, ler alguma coisa, né, Mas a mãe não sentia nenhum preconceito na época contra a mulher, assim, a mulher professora, alguma coisa? Não tinha. Lá em Timbó era meio muito alemão, os alunos, era o tempo da né? nacionalização do ensino, não podiam, teve muitos pais que foram presos, sabe, porque o negócio de alemão foi uma coisa guerra, meio né? feia, para lá, para Timbó e... eu não Ô mãe, me- mas o pai da mãe não gostava que a mãe desse aula? o Aníbal me estimulava demais. Não, o pai da mãe, o vozinho, O papai não se interessava muito não, assim, né? mas ele deixava a mãe trabalhar, tudo. Deixava, o papai não tinha nada, ele deixou ir para longe, assim, né? Tudo que eu fui para longe. Ele era muito, assim, de não deixava perder a paz, sabe? Papai era enérgico. Aí eu fui para lá eu tinha namorado, tudo, né? Lá eu aproveitava, né? Mas o papai foi muito enérgico, sabe? E aí eu com o Aníbal foi difícil, sabe? Foi muito difícil a princípio, sabe? Até que ele depois se... Ele aceitou o professor Aníbal, né? Hein? Ele deixou a senhora namorar o professor Ele Aníbal? era escondido, tudo escondido. A mamãe é que ajudava assim, né? Onde é que está a Janinha? Para sair de noite não podia. Eu estava com a Aníbal, a mamãe dizia, ela foi na casa disso, na casa E a senhora já era professora? Já era professora. Já ganhava seu Ele era dinheiro? enérgico demais, papai, sabe? Tinha assim negócio de namorado, ele tinha, não queria. Ele não sabia, ele sabia, né? Fazia certo que... Mas foi muito enérgico, mas deu certo. E como é que foi para a senhora quando tinha as crianças pequenas dar aula? Assim, era difícil? Agora esse tempo assim já não, mas eu fui muito ajudada, assim, sabe? Não sei quem é que ficava comigo lá em casa. A Vandinha. Eu tinha a Vandinha. Essa filha do Antônio ali, ela foi uma mãe para os meus filhos. Ela ficava lá, eu adorava ser professora, né? Então ela ficava com eles, às vezes quando podia trazia aqui para casa. O José ficou muito com ela, né, José? Ela cuidou muito do José e me ajudou demais, assim, sabe? Aí eu pude ser professora
porque eu adorava também ser professora, né? Era a dona Julieta Torres Gonçalves, era também uma ótima diretora, sabe? Ela gostava muito de mim também, né? E eu fui muito ajudada. Eu adorava ser, mas adorava mesmo ser professora e também adorava ser mãe, né? E tinha um marido, né? Tudo junto, dava, mas deu. É muita coisa. O Aníbal me ajudou muito. O Aníbal foi um grande... Ele me ajudava muito mesmo, sabe? Que ele pôde me ajudar assim, ele me ajudava. Então, ser casada com um poeta... Ah, o Aníbal foi 100%. Muito bom, pessoa. Me estimulava em tudo, assim, sabe? A senhora acha que, com o fato de ter convivido com o professor Aníbal, deixou a senhora uma professora ainda mais interessada? Ah, mas ele gostava, queria ver as minhas aulas, queria assistir, queria ler meus planos de aula e ajudava muito, sabe? Me estimulou demais, assim, sabe? Se não fosse isso, não dava certo. Porque tinha marido em casa e ser professora, né? E tudo assim atrapalhava um pouco, mas ele só me estimulava. Ele queria que eu fosse. Às vezes eu dizia, hoje não vai dar. Não, vai que dá, a gente dá um jeito aqui, é assim, né? Estimulou demais, assim. E o que a senhora acha da educação hoje em dia, assim? Essas crianças que não respeitam mais os professores, não sei se é o caso, mas... Hoje eu não sei como é, porque eu adorava ser professora. Levava à tarde. Sua vocação? À tarde eu ainda dava aula de manhã, mas à tarde eu ainda ia lá para o grupo, ia dar aula para aqueles alunos que não acompanhavam bem, ia na casa daqueles alunos bem pobres, assim, sabe? Ia lá e queria conhecer os pais, a mãe. Isso ajudava muito, sabe? Que as mães, elas gostavam muito da gente, assim, né? Eu ia bem lá naquele cafundó para lá de Timbó, para lá, né? Eu ia porque a gente não tinha nada que fazer, ficava no hotel, né? Então... A mãe deu aula para quem, assim, que a mãe se lembra ali no Barreiros Filho, ali no Dias Velho? No Dias Velho já não me lembro muito, assim, né? A mãe deu aula para Neide Maria Rosa, não deu? Dei. Para quem? Para Neide Maria Rosa. Ai, que legal. E ela já cantava em aula? Ah, tá. Eles cantavam. Quem tinha voz boa eu aproveitava muito na aula, né? Assim, para cantar, para ajudar assim na aula, né? Fazia aula de música. Eu não estou me lembrando muito das coisas, mas eu adorava ser professora. E eu adorava meus alunos, os alunos também gostavam muito, assim, sabe? E a diretora também gostava muito de mim, tudo, né? A dona Julieta Torres Gonçalves. Era ótima diretora, né? A senhora dava todas as disciplinas, né? Todas as matérias, da professora? No primeiro ano, né? Ah, tem que ensinar tudo daí. Só o primeiro ano era... Alfabetização. Alfabetização, né? E eu não me lembro, eu me lembro da história do burrinho cadichão, que eu contava em capítulo, então eu deixava naquele pedacinho bem que precisava a gente. Um aluno bem doente, assim, meu filho, por que tu viesse hoje, tu estás tão ruim? A mãe quer saber o que foi que aconteceu com o burrinho. Eles contavam em casa a história. E aí eu vi que era muito bom, porque ajudava o diálogo entre pais e filhos, e eles também aprendiam. Então eu sempre arranjava uma outra história, porque já faz muitos anos, né, que eu não... Aí eu já não me lembro tão bem, mas isso eu sei que era. Eu ajudava, gostava muito. Como é que a senhora percebia que uma aluna, por exemplo, podia cantar para ajudar na sua aula? Ora, quem gostava de cantar, aproveitava aquelas que cantavam bem, né? Tinha alunos que cantava bem, tinha voz boa, sabe? Mas como é que a mãe sabia que ela sabia cantar? Porque tinha hora que às vezes, vamos cantar alguma coisa. Tinha aluna que gostava de ir lá na frente cantar para ajudar, né? Eu dizia assim, hoje eu não posso ajudar, então ia uma lá na frente, aí aquela já sabia que tinha voz boa, né? Essas coisas assim que surgem na aula, né?
A gente tinha que fazer todo dia o diário, né? O meu, não sei, o meu ficou lá no grupo com a diretora. Meu registro de aula. A gente tinha que fazer a aula que vai dar. Mas a aula quase nunca saía como aquele plano da gente, porque aparecia coisa nova, né? E vocês faziam festinha em dia de paz, mãe? Ah, fazia, sempre festa, havia muita. Ali o grupo era grupo modelo, né? E as alunas do Instituto de Educação, eu assistia a aula, elas queriam tudo lá para a minha sala. Aí a diretora, não pode, tem que dividir com o outro primeiro ano. Não quer dizer que a outra não fosse boa também, sabe? Era ótima professora também. Mas a gente inventava coisas assim, né? Eles gostavam, porque os alunos eram mais interessados, assim, né? A gente não se lembra muito, assim, muito das coisas que aconteciam, mas eu adorava ser professora. Adorava ser professora. O que a senhora mais gostou de ser na vida? Eu acho que a resposta é óbvia, mas eu vou perguntar. Para a senhora falar um pouquinho, professora, esposa ou mãe? Todos os três, né? Mas esposa eu fui muito feliz, sabe? Muito mesmo. O Aníbal, ele me ajudava em tudo. O Aníbal foi um pai excelente, um marido. Minha mãe também adorava ele, sabe? Minha família toda adorava ele. Ele chegava lá em casa e dizia, vamos fazer farra, vamos fazer farra. Era assim com elas, né? Com as minhas irmãs, assim, né? Era tudo assim. É difícil viver sem um companheiro desse depois? Um marido desse? A gente vive da lembrança, né? Eram muito boas as lembranças, né? Só eram boas. Mas fez muita falta. Ele era ótimo para os filhos também, né? Aí eles faziam aqui, chamavam o Janinho, olha aqui, ó, não quer fazer isso. Ele não tinha energia nenhuma nos filhos, era tudo comigo, né? Um pai bonachão, assim, A senhora acha que a senhora era mais enérgica na educação do que ele? Eu era. É? É. Uma mulher decidida? Sim, eu era. Ele fazia queixa para mim dos filhos. Mas ele também era professor, né, no Catarinense, no ginásio, de noite. Ele dava aula quase o dia todo, assim, né, dava aula à noite, dava aula no Catarinense, né. E assim não tinha muito tempo, né, para ter os filhos. Mas os filhos adoravam ele também, né. Ele era uma criança. A Aníbal era uma criança grande. Foi um pai excelente, um marido excelente, assim, né. Faz muita falta, mas também as lembranças eram boas, né? A gente tem muita boa lembrança dele, assim, né? Ô mãe, e a mãe sabe alguma música em alemão? Sei uma. Canta um pedacinho pra mim. Essa aqui. Peraí. Hat einen Kameraden, einen Bären findest du nicht. Die Trommel schlug's uns Freite, ging an meiner Seite, in gleichem Schritt und Tritt, in gleichem Schritt und Tritt. Isso eu aprendia com os alunos. Eine Kugel kam geflogen, ist mir vor der Gilses dir, hat es weggehissen, liegt mir von den Vieh. Sempre mein guter Kamerad. Não sei como é que eu me lembrei. Essa eu tinha mais, assim, eu aprendia com eles. E não podia falar o alemão, era tempo da nacionalização do ensino. Às vezes, certas palavras em português também havia em alemão. Ele dizia, ai, professora, falou alemão, não pode. Eles tinham pavor. Porque tinha pais deles que eram presos, sabe? Ô mãe, em francês, a mãe sabe alguma? Francês? Não sei. Não a Marselhesa? A Marselhesa. Como é que é? Como começa a Marselhesa? Me esqueci. Dá uma lembradinha. Peraí, dá uma lembradinha na Marselhesa. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Comptez-vous de la tyrannie, l'étendard
tanda, sangrante levé, entendez-vous dans les campagnes, rougir ces féroces soldats, qui tes ennemis expirent, voyons ton triomphe notre gloire. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sangue impie, a breve noção. Eu nem sei como ainda me lembro. Vamos aí um trechinho da música do pai. É? Da música do pai, um trechinho. Qual é? Vem, vento, vem. Vem, vento, vem, vem do mar, vai estas nuvens do céu, borda a noite de um azul escuro, com estrelas e luar. Vê saudade a praia faceira, no jardim a velha figueira, eita, Itaguaçu, pé de mar. Saudade, professora Neva? Eu cantava 500 vezes para ele, assim, um pedacinho, né? E ele ficava encantado. Ele vinha e dizia assim, como é, aí ele fazia. Tarararararará. Aí ele fazia assim, tarararararará. Ele não tinha muita voz, mas ele tinha inteligência, né? Então eu cantava um pedaço para ele fazer a letra, né? Então, a sua vida foi uma poesia, né? Vivendo com poeta. Ele me ajudou muito também, né? Muito mesmo. Ele me estimulava muito assim, né? Às vezes, dona de casa com filho, a gente tinha que ir para aula, não podia. Eu era muito crente também na aula, né? Eu dava aula para alunas mestras, assim, no bairro dos Filhos. Lá a diretora gostava muito de mim, a gente se dava muito bem. E eu não podia faltar. Então, às vezes, ele ficava com as crianças, com eles tudo. E deixava, ele também tinha compromisso no Catarinense, né? Ele assim, no fim dava certo. Ele ajudava, eu ajudava e no fim nenhum faltava, assim, sabe? Companheiros, né? Ele foi muito ajudado, né? Assim foi fácil ser mulher, mãe, professora? Foi por isso, né? Porque ele contribuiu muito, né? Não é fácil não ser professora e dona de casa e tudo, né? Ele ajudava muito. A gente chegava em casa, estava uma confusão, era ele com as crianças, eles não obedeciam a ele, sabe? Só a mim. Geninho, olha, ela não está aqui, ó. Era assim, ele não tinha, assim, era tudo comigo, assim, né? Eles faziam o que queriam com ele, né? Mas dava certo, porque um tinha que ter uma voz assim, um tinha que ter mais assim, amizade, né? Mas um tinha que ter força, né? Era eu. Mas dava certo, o Aníbal foi 100%. E depois, quando a senhora se aposentou, sentiu muita saudade da escola? Eu adorava ser professora. Eu não queria nunca deixar de ser professora. Por mim, eu seria a vida inteira. Mas a gente tem que sair, né? Tem que dar lugar aos outros, né? E a diretora também gostava muito de mim, eu me dava muito com ela, né? Eu ia muito na casa dela, Dona Julieta Torres Gonçalves, eu me dava muito com a família dela e ela morava ali também, né? Bem ajudou. Fui muito ajudada e felizmente foi uma fase boa da minha vida. Eu não queria deixar de ser professora. O que a senhora diria? Eu fui também lá no Grupo Silveira de Souza. Mas aí a Dona Julieta era do Grupo Dias Velho e me pediu, arranjou para eu não tinha direito assim com pontos, porque era muito difícil para o Dias Velho. Era grupo modelo, então a diretora gostava muito de mim. Então ela conseguiu arranjar, sair de Silveira de Souza para ir para lá. E eu fui. E ela disse, não me arrependo de te trazer para cá, porque
Aí eu era... As alunas queriam tudo para o primeiro ano, né? Mesmo o primeiro ano é mais interessante, né? E a senhora tem orgulho de ter sido Ah, professora? eu tinha. Adorava ser professora. Mas também já tinha os filhos, né? Tinha o marido, tinha os filhos. Era difícil, mas dava. É mais fácil... O Aníbal me ajudou muito, contribuiu muito mesmo, sabe? Ele me ajudou muito mesmo, foi muito ajudado, senão não dava. Se ele fosse assim, muito querer, muito ser marido, assim, de casa, dona de casa, isso tudo, ele ajudava até na arrumação da casa, tudo só para eu poder ir para a aula, assim, sabe? Ele me ajudou demais. Se não fosse isso, não daria. Não daria certo mesmo. A gente ser professora, dona de casa e tudo assim, é difícil de dar tudo certo. Deu porque foi a ajuda dele, né? Ele também era professor, né? E a senhora podia deixar uma palavra para uma professora, digamos, que esteja começando agora? O que a senhora acha que é importante para alguém ser uma boa professora hoje? A senhora deixaria um conselho para uma mulher jovem que tem filho pequeno, que o marido... Ah, dá certo. Dá certo, depende muito do marido também, né? Depende muito de casa. Quando, por exemplo, no meu caso, adiantou porque o Aníbal ajudou, assim, de uma certa forma, né? Ele me ajudou demais, assim, senão não daria, não. Mas depende mais de quê, mãe? Só do marido? Depende muito do marido. Se tiver filho. Não, mas tem que gostar, né? É, porque ele gostava, né? Não, mas tem que gostar da profissão, né? Ah, tem que gostar. Eu adorava ser professora. E ele também era professor, né? A sua paixão mesmo foi ser professora? Ah, foi. Gostava muito de ser professora. Eu não teria nunca deixado. Mas eu me aposentei, né? Adorava ser professora. Mas a senhora não acha que uma professora continua a vida inteira, independente de ter se aposentado? Que a senhora continua sendo professora na vida dos filhos, dos amigos? Ah, pois é, a gente continua, né? Mas eu também fui muito ajudada. A diretora gostava muito de mim, né? Assim, tudo. Às vezes a gente tinha problema em casa de doença, assim, né? Tinha a Maria Cristina, não sei se era a Maria Cristina que tinha problema. É. Era, né? Da vista, né? Quando ela machucou a vista, isso tudo, eu ficava muito preocupada, né? A gente pensa. Então, mas ela foi muito ajudada também, assim, sabe? Estimulada, assim, mas eu adorava ser professora. E quantos filhos a senhora teve, dona Gina? É? Quantos filhos? Qual o nome deles, assim? Maria Cristina, Clarice, a Zezé e José. Foi difícil chegar ao varão? Não, é tudo muito, foi fácil. Não, mas ela está perguntando se demorou, como é que foi, demorou para chegar o homem? Ah, é, quando é José, homem, o Aníbal, nesse tempo parece que não sei, tinha qualquer coisa lá no... Que a gente estava no clube, os doentes estavam... O Aníbal foi lá para a frente da casa, assim... Na maternidade. Ah, foi na frente da maternidade, isso mesmo. Olha, ela estava... É homem, já, olha, cada um passava, já nasceu, é homem. Mas nem posso ainda, deixa aí, tá gritando aí na rua. Ai, eu tô contente, gritava por cima. Cada um que passava, que era conhecido, ele gritava, olha, já nasceu, é homem. Tão engraçado. Ainda me lembro, parece que eu tô vendo, assim, eu estava lá na maternidade, na cama, e vindo da janela, ele estava lá na frente, era o asilo das órfãs ali. Não era o asilo, era nos fundos. Na Mauro Ramos ali. Ela lá para trás. É homem, assim, Aníbal, sai daí. Está gritando que era homem. Adorou. Pois é, mas... A minha vida, felizmente, foi muito boa. O Aníbal foi uma pessoa 100%. Bom, tá, né? Temos 28 minutos. Mas a gente tem que ser... A gente tem que ser estimulada, né? Se a gente não for estimulada, assim, pelo marido, que, por exemplo, casada, se o marido não gostar, já é difícil, né? Mas o Aníbal me deu toda
me ajudou no que pôde, assim, né? Me estimulou muito. Ele gostava, sabe, que eu fosse professora. Ele queria que eu dissesse as aulas para ele, assim, ele lia os meus planos. A gente era obrigada a escrever, né? A gente escrevia de um jeito, mas dava quase de outro, né? Não podia escrever. Antes, o que ia acontecer? Surgia coisa nova na aula, não? Como é que a gente... E se tivesse um aluno assim que fosse muito bagunceiro? Tinha. Como é que a senhora fazia? Não tinha assim, eles gostavam, mas a aula não tinha assim aluno que fosse fora. Tinha aluno levado, sabe? Mas na aula eles eram 100%. A gente fazia muita brincadeira na aula, assim, tudo para estimular, tudo por meio de brincadeira, sabe? Eu não lembro mais dessas coisas que eu fazia. Eu sei que eu inventava e aparecia muita coisa, sabe? Também na aula. Surgia assim, né? Tudo, às vezes eu fazia um plano, a gente era obrigada a fazer o plano por escrito, né? Mas quase nunca saía pelo plano, porque surgia coisa nova. Aí eu não podia fazer, tinha que deixar surgir as coisas, né? E aí pronto, não podíamos, o plano já estava feito. Eu achava errado o plano de aula pronto. Só podia dizer assim, dar aula sobre isso, sobre isso, sobre isso. Mas o que acontece, a gente não pode saber, né? Às vezes surge coisa nova e às vezes vai na onda, né? Mas eu adorava ser professora, nunca queria deixar de ser. A senhora mudava a aula conforme o momento, né? Conforme aproveitava. Surgia muita coisa nova. Às vezes qualquer coisa assim que surgia na aula já dava uma coisa nova, né? A aula da senhora era como vida, né? Era uma aula viva? A senhora pode Era uma dizer? aula viva, os alunos queriam tudo lá para a minha aula, as alunas mestras, né? É porque primeiro ano é mais interessante. Né? Mas também porque a senhora Não, era criativa, não, né, dona Gê? Não sei. Fala a verdade. Não sei. Não, mas... sem modéstia, vamos ver bem, né, Zeca? Uma professora assim que tem aula viva, não Mas é? a dona Maria Madalena Moura Ferro, ela dizia, não, tudo nessa aula da dona Genê não pode, fica muita gente, tem que dividir. Elas queriam tudo no primeiro ano, né? A dona Maria Madalena Moura Ferro também era, assim, ela queria que eu desse aula lá para os alunos dela também, mas aí não podia, porque aí tinha a casa, tinha aula. Não podia dividir assim alguma coisa, saía errado, né? Então eu não... Ô, mãe, depois a mãe deu aula particular, né? Dei, né? Não sei. Mãe não lembra? Pro filho da dona Maria Helena. O filho da Maria Helena Ramos, né? Ele custou um pouco, ele era um pouco difícil. Mas no instantinho ele levantou. Como é que a senhora fazia para o aluno que tinha dificuldade assim? Eu não sei, a gente procurava ver a dificuldade dele, né? E fazia tudo por meio de brincadeira, de tudo assim. Ele ia lá em casa, eu levava ele lá no quintal e... Mas a mãe viu que ele tinha dificuldade de leitura, não é? Sozinho? Da língua, né? Da linguagem. Aí eu falei com a Maria Helena, ele foi também para especialista. A senhora que detectou? Tinha um pouquinho de... Problema na vista, né? Também. E a gente falava para a mãe, né? Chamava a mãe. E a Maria Helena também foi muito boa, assim, né? E aí para ele eu dava aula particular em casa também, né? Ele dava na aula e eu dava em casa, porque era bem pertinho, ele morava perto de mim. E ele acompanhou e foi lá, foi além do... Muito. Hoje ele é presidente da Porto Belo, né? Que chique, né? Que professor importante, não? Não, eu adorava ser professora. A melhor coisa é a gente querer ser e gostar de ser. Porque só querer ser professora para ganhar o salário, não dá. A gente tem, principalmente em primeiro ano, né? Eu acho que todas as salas, qualquer classe. Mas de primeiro ano eu adorava ser professora. Mas tem que fazer o quê, mãe? Tem que o quê que a mãe falou? Não adianta só o dinheiro, a senhora disse, tem que... Não é só assim, a gente tem que gostar dos alunos, né? Gostar de ser, né? Eles queriam que a gente fosse na casa deles, eles moravam longe. A minha mãe quer que a senhora vá lá, a senhora foi na casa daquele, não foi lá na minha casa. Quando eu fui professora em Timbó, eu morava lá, né? Eu era solteira ainda.
Aí eu ia na casa de um, tinha aqui na casa do outro, que a mãe disse que foi lá e não foi na minha casa. Às vezes aquelas casas bem pobrezinhas, eu ia lá, adorava, eles tratavam a gente muito bem. Gente para adorar professora, esse meio alemão assim, né? Meio lá dos fundos, assim, de Timbó e... Eu não me lembro mais onde é que eu fui para lá. Em Bituba também. Em Bituba já era um meio melhor, assim, né? O meio brasileiro, mas o meio alemão, o professor é muito mais estimado. Era, né? Naquele tempo, agora não sei. O meio alemão, naquele tempo, não podia falar alemão. Eles tinham medo, eles tinham pavor. Mas diz que naquela época eles até estudavam no ginásio já francês, tudo, né? É. E quem que ensinou para a senhora a música em francês? Em alemão, tudo? Eu cantava, eu sabia ler. Mas a mãe aprendeu com quem? Com ninguém. Eu tinha aprendido lá na escola de comércio. Eu fiz a escola de comércio. Não, mas o alemão e o francês? O alemão e francês, a gente tinha professor de alemão e tinha professor de francês. A dona Leopoldina, me lembro dela, né? De alemão era, não me lembro agora quem era. Mas eu gostava de línguas assim, né? Esse jeito, eu sabia todas as vezes em alemão, então sabia os versos tudo. Aquele Ratten Kameraden, Ratten Kameraden, einen besten findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, ging an meine Seite, in gleichem Schritt und Tritt, in gleichem Schritt. Ainda me lembro de ver quantos anos faz. E em francês? A Lusa foi a Marselhesa, né? Vocês rezavam em francês também, às vezes? Também. É, o que você rezava? Pai Nosso? Notre Père? Eu ensinava para os alunos, eles sabiam a Los Enfants de la Patrie toda, o Errata de Camerade toda, a Dona Julieta Janinha, tu estás indo além da conta, não pode? Ah, porque não podia ensinar em outra língua? Não, outra língua não podia ensinar, mas eu gostava, né? Estimulava, né? É. Mas eu adorava ser professora, né? Gostei, foi uma... A senhora acha que na vida tem que ter amor mesmo, gostar, quanto adorar para mais fazer? A gente deve ter, porque aí vai tudo mais Tem certo. o quê, mãe? Ter amor à profissão, né? Eu adorava ser professora. Mas depois eu casei, já foi mais difícil, né? Tinha os filhos, aí era difícil acumular, assim, mas eu fui muito ajudada. Tinha uma sobrinha que vinha ficar com eles aqui, a Vandinha, né, José? Uhum. Ela Lá no vinha, centro. ela ia lá em casa todo dia, às 7 horas da manhã ela batia lá, para eu não faltar aula, sabe? E ela me ajudou muito, porque eu não queria deixar de ser professora. Eu queria fazer uma pergunta. A senhora acha, pelo fato de a senhora ser uma mulher tão sensível, casada com um artista, isso contribuiu para o seu filho ser um grande artista? Eu contribuí muito, porque o Aníbal me ajudou muito. O Aníbal foi 100% assim. E a senhora acha que o Zeca ficou artista, cineasta, por causa que a família também incentivou eu muito? acho que, não sei, tal, isso eu não posso assim dizer, mas o Aníbal ajudou muito, e o José também era muito inteligente, né? Isso é da cabeça da pessoa, né? Eu acho. Mas a senhora acha que contribuiu, assim, o fato de ele ter sido criado com arte, com poesia? Não sei, isso eu não posso dizer, mas pode ser, mas eu acho que é muito da pessoa mesmo, né? Eu acho que é mais da pessoa mesmo. A senhora não é uma mãe possessiva, né? Qualquer outra mãe diria, sim, porque eu fiz meu filho ser artista. A senhora tem a humildade de dizer que depende da pessoa, que lindo cada isso. um foi o que quis ser, né? Assim, eu ajudava assim, mais no que ele queria ser, né? Podia ser o que quisesse, mas eu ajudava. Que lindo isso. No que queria ser, não contribuir para eles terem isso ou aquilo, não. Isso eu tenho certeza. O ser, né? É. Que lindo. A senhora acha que isso é muito da natureza feminina da mulher, de aceitar as pessoas para serem o que quiserem ser? Ou independe de ser mulher ou homem para desejar isso para um filho, para as pessoas? Eu acho que não sei, eu acho que depende muito da pessoa, né?
Depende muito da gente, assim, né? A gente tem que... Eu fui também, o Aníbal me estimulou muito, assim, tudo me ajudava, assim, porque uma coisa tinha que falhar, tinha a casa. A gente se dedica muito aos alunos, e tem a casa e depois tem os filhos. Mas o Aníbal me ajudou demais para eu garantir, assim, de ser professora, ele não deixar de ser, né? Eu quis uma vez até, mesmo que eu não tinha vontade, mas deixar... Mas ele não deixou, então ajudava, assim, de qualquer forma, ajudou para eu... Ele tinha orgulho da senhora? Ah, tinha. Ele gostava. Eu dava, às vezes, eu dei as aulas para ele, assim, né, que eu dei, aconteceu isso em aula, ele gostava de ouvir. Aconteceu isso na aula, eu contava para ele, ele gostava. Ele me estimulou demais, assim, sabe, para ser professora. Beleza. E também ajudou como pai, né? Onde estão vendo? Como pai, ele era 100% também, né? 40 minutos. Ah, então tá. Eles faziam o que queriam com ele, né? Ai, olha. Ô Janinho, olha aqui, ó, olha, tá fazendo isso, ó, ele fazia queixa pra mim. Ai. Ele não tinha muita força com eles, era comigo, né? A senhora tinha energia para segurar a barra? Tinha mais. Ele não tinha, eles faziam o que queriam com ele. Mas ele adorava os filhos, né?